dia, pessoal. Eu sou a Tainá, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da UFMT. O meu trabalho é com cuidado parental, estudo ecologia comportamental de um passarinho, é um taminofilídeo, que é o Cercomaca melanária. Eu faço esse estudo aqui no Pantanal, inclusive eu estou aqui nesse momento, por isso que a minha palestra não vai ser ao vivo e sim gravada, mas eu juro que eu vou tentar, tá na hora da discussão, tentar pegar uma boa conexão. Mas hoje eu trouxe uma palestra que faz todo sentido com o que eu estudo, né? Que é o Equal Rights, o cuidado biparental em aves. Eu fiz essa brincadeira, essa analogia com cuidado com direitos iguais, porque o cuidado dentro do grupo das aves, o mais comum é realmente o biparental, a contribuição de ambos os sexos no cuidado. Ao longo dessa apresentação, espero que vocês entendam melhor essa dinâmica. Bom, vamos começar definindo termos, né? Aqui eu vou seguir as definições sugeridas pelo Royal, Smith e Colliker no livro deles, que é o The Evolution of Parental Care. E eles definem o cuidado parental como toda característica parental, não necessariamente, não somente o comportamento, que aumenta o fitness, a sobrevivência da prole. E essas características parecem ter sido selecionadas e são atualmente mantidas para essa função. E aqui nós não estamos considerando custos, diferente de quando falamos de investimento parental, que é todo o investimento pelos pais em um indivíduo da prole, aumenta a sobrevivência e sucesso reprodutivo, mas a custo dos pais não investirem em mais proles atuais, ou talvez futuras, porque o custo dos pais pode ser inclusive a sua sobrevivência, caracterizando o investimento parental como um trade-off. E o esforço parental, ele é como se fosse a soma dos investimentos, é o custo combinado dos pais devido à produção e o cuidado de toda a prole em um determinado período biológico relevante, como, por exemplo, o período reprodutivo anual que tem em aves. E a evolução do cuidado parental, ele sempre levantou muitas questões, como, por exemplo, por que está presente em algumas espécies e não em outras? Quais os fatores que vão influenciar na variação de quem que vai fornecer o cuidado, né? Vai ser só o macho, só pela fêmea, são os dois? E quais as pressões seletivas que levam ao surgimento não somente do cuidado parental, mas dessas formas tão particulares, né? Eu tô tentando me remanejar aqui porque eu tô pegando o sol bem cedinho e ele tá vindo no meu rosto, tava até estourando a imagem. Eu tenho que ficar dando uma modificada aqui. E eu não sei se vocês estão escutando, mas tem uma galinha aqui cacarejando junto com os seus pintinhos, ironicamente, né? Então, nem vou me incomodar porque faz todo sentido ela tá no fundo aqui da apresentação. E continuando falando da evolução do cuidado parental, há uma grande variação na presença e na ausência do cuidado entre os grupos e dentro dos grupos taxonômicos. E ele surgiu de forma independente inúmeras vezes, do estado sem cuidado para o com cuidado, né? São convergências. E falando dos custos e benefícios, o cuidado parental será favorecido somente quando os benefícios forem maiores que os custos associados ao investimento parental, né? Como, por exemplo, a redução a maior probabilidade de ser predados, você fica mais vulnerável quando você está cuidando da sua prole. E outro comprometimento é copular novamente. Tem algumas espécies em que o pai que provide o cuidado, ele fica naquele estado de care only, né, em que ele somente cuida da prole e não busca novos acasalamentos. As características de histórias de vida, elas são muito importantes para o desenvolvimento do cuidado parental dentro de uma espécie. E assim como dinâmicas ecológicas, ambientais e evolutivas. Aqui eu vou falar melhor sobre isso. E aqui tem um esquema das condições que ajudam a entender a origem do cuidado parental. Eu sei que tem muitas caixinhas aqui, mas eu quero que vocês atentem nessas de cor cinza, tá? São essas aqui. Que fiz um pontinho aqui, uns risquinhos. Enfim, são essas aqui. A primeira, né, são as características básicas de história de vida. Será que essas características da espécie vão favorecer o cuidado parental? Como, por exemplo, os pais, os adultos, eles têm uma alta taxa de mortalidade? Os filhotes, eles amadurecem rápido ou têm um amadurecimento lento? E a taxa de mortalidade da prole, ela é maior na ausência do cuidado, né? As condições ambientais, elas vão favorecer o cuidado parental? Os pais, eles são fisicamente aptos a fornecer o cuidado parental?
E os benefícios, eles superam os custos, aquilo que nós já falamos antes. E essa rara mutação que para o cuidado parental, ela é capaz de se espalhar na população? Isso são, se as respostas para essas perguntas for sim, então há um favorecimento do surgimento do cuidado parental. Bom, agora eu vou falar de alguns exemplos em outros organismos. Esse daqui que eu trouxe é em pseudoscorpiões, é uma espécie do cerrado, que é a Parateminoides nidificator. E os ninhos dessas espécies ele é composto por 2 machos e 3 fêmeas, sendo que uma delas é a mãe, que permanece dentro de uma câmara de seda, essa aqui da imagem, ó. E junto com a prole, ela permanece até lá dentro até as ninfas eclodirem. Então começam a sair para se alimentar de presas que são trazidas por aqueles outros adultos. E esses outros adultos permitem que elas se alimentem dessas presas, né? E então essa espécie ela não apresenta somente um ninho coabitado, né, e um compartilhamento de comida, mas também é um cuidado parental cooperativo. O cuidado só pela fêmea nessa espécie, ela possui uma característica muito interessante, que é quando a fêmea ela não tem esse auxílio dos outros adultos na captura das presas, assim como eles auxiliam na defesa dessa câmara de seda, ela quando não tem esses adultos para capturar as presas, elas podem se oferecer de alimento para as ninfas, que é um comportamento que chamamos de matrifagia. Aí, nesse caso, os autores eles sugerem que a matrifagia ela pode ser um passo evolutivo muito importante para o estabelecimento da sociabilidade nessa espécie, reduzindo assim o canibalismo, né, e aumentando a tolerância individual entre eles. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse estudo que é em peixes. Inclusive, o grupo é bastante interessante porque é uma predominância do cuidado paternal. Esse caso aqui é um estudo feito com teleóstei aqui no Pantanal, né, mas é um Pantanal mais ao sul. E realmente eles observaram que a maioria do tempo quem cuidou da prole foi o macho, hora ou outra a fêmea auxiliava, né, se tornando por um tempo o cuidado biparental, mas é majoritariamente o macho, que inclusive se torna bastante agressivo, né, quando está cuidando com a presença de outros peixes que se aproximam. E é sugerido que esse surgimento e permanência do cuidado paternal, ele possa ser favorecido por uma vantagem reprodutiva, no caso na escolha da fêmea, em fêmeas preferirem machos que cuidam. Se o cuidado paternal ele é selecionado a partir da seleção sexual, que no caso daqui é a escolha da fêmea, os custos finais são reduzidos. Né? E aquele trade-off que nós falamos lá no início, entre o sucesso reprodutivo atual e futuro, por exemplo, pode não ser tão veemente assim, pois esse cuidado está gerando uma vantagem reprodutiva. Agora, mais uma vez, os aracnídeos aparecendo aqui, dessa vez é um estudo copilhões. E essa espécie, o cuidado paternal, é um cuidado paternal também. E é muito interessante que alguns indivíduos machos, eles adotam ninhos com ovos em que o pai desertou ou morreu. E nesses gráficos aqui, mostra, nesse gráfico B, que não há diferença no atendimento ao ninho entre machos que são adotivos e os machos que são, são donos legítimos daquele ninho. Né? Assim como ambos são igualmente eficientes na defesa de predadores, seja adotivo ou não. E aqui no gráfico C, mostra a diferença da frequência de predadores no ninho em relação à presença ou ausência do macho. Aqui mostra como é importante a presença deles no ninho para a ausência dos predadores, né? Eles aumentam muito a frequência quando não tem machos. E provavelmente os benefícios na adoção dos ninhos pode estar relacionado ao acesso às fêmeas. É algo similar ao que a gente falou anteriormente dos peixes, em que junto dos ninhos ele tem um acesso às fêmeas que podem copular com aqueles machos e inclusive deixar os ovos ali. E também pode ser considerado um comportamento oportunístico, porque permite ele evitar o custo da construção do ninho, que leva cerca de 2 semanas. Acho que tem espécies que levam 4 semanas. Mas e
aí, né? A gente falou um monte de aracnida, inclusive o cuidado parental em artrópodes é muito interessante. Quem quiser, eu tenho um material bem legal sobre isso, da evolução do cuidado parental em artrópodes. Mas vamos falar dos protagonistas dessa palestra, né? Que são os dinossauros viventes, as aves. As aves, elas possuem uma biologia reprodutiva muito diversa. Ela tem um espectro altruístico no cuidado que vai desde ajudantes, que nós chamamos dos helpers, né? Que são outros indivíduos que auxiliam os pais no cuidado. Geralmente esses indivíduos são filhotes da prole anterior. Há o nidoparasitismo, que são espécies parasitas que colocam seus ovos em ninhos de outras espécies para que essas cuidem dos seus filhotes. Aqui na imagem tem um cucolide, né, que é um grupo muito conhecido de ter esse comportamento. As aves, as espécies de aves, elas também vão variar no tipo de desenvolvimento dos filhotes. Elas são basicamente classificadas em altricial e precocial, né? Só que tem alguns filhotes que são intermediários, inclusive existem filhotes que são super precociais. E o cuidado parental, ele é influenciado por esse tipo de desenvolvimento, sendo os filhotes altriciais, que é composto por filhotes muito dependentes, que não enxergam, assim que nascem mal enxergam, não são móveis, precisam dos pais para alimentar. Eles exigem um maior cuidado parental, diferente de filhotes precociais, por exemplo, que não necessariamente ele não precisa. Ele precisa do auxílio dos pais, por exemplo, para procurar comida, mas ele consegue comer sozinho. E os filhotes precociais, eles possuem um desenvolvimento dentro do ovo mais lento, mas ele já nasce mais desenvolvido fisicamente, imóvel. E eles têm a vantagem da estocagem de alimento absorvida a partir da gema dentro do ovo, aqui representado nesse 70%, por exemplo, que aumenta a chance de sobrevivência fora do ninho. Aí difere bastante do altricial, que tem um desenvolvimento dentro do ovo mais lento, mas ele nasce muito dependente do cuidado pós-eclosão do ovo, né? Aqui eu tenho duas representações de um filhote altricial, que inclusive é um filhote Cercomacra melanária, que é o chororó do Pantanal que eu estudo, e um Mecapodide, que é uma família de aves muito interessante, que eu vou falar mais lá na frente qual é o sistema de cuidado parental que eles têm. E são filhotes super precociais, eles nascem muito desenvolvidos. Aqui dá para ver bem essa diferença. E falando das formas de cuidado parental que as aves exibem, elas possuem diferentes tipos. Temos o cuidado só pela fêmea, que ela está presente em cerca de 8% das espécies. Tem o cuidado só pelo macho, que está em cerca de 1% das espécies. Nós temos, sem o cuidado parental, espécies que não possuem o cuidado, que perderam cuidados, que são os megápodes, inclusive daquela imagem que eu mostrei anteriormente, que são filhotes super precociais. E eles realmente não possuem a presença dos pais nem na incubação. E os ovos, eles são aquecidos, pode ser pela luz solar ou então aquecidos pela decomposição da matéria orgânica em algumas estruturas que os pais fazem para pôr esses ovos junto de uma matéria orgânica que durante a decomposição vai gerar o calor que irá incubar o ovo. E eles já nascem, como eu disse, super precocial, eles são muito independentes. Tem o cuidado cooperativo, que são os helpers que eu falei anteriormente, e o cuidado biparental, que é o predominante dentro da classe das aves. Aqui nós temos uma grande variação nos sistemas de cuidado parental nos shorebirds, que são as aves de praia, nimícolas, representadas pelos escolopacídeos, caradrídeos, tem os jassanídeos. E aqui é predominante, novamente, o cuidado biparental, mas tem alguns modelos que têm cuidado só pelo macho. Geralmente, esses modelos uniparentais são em sistemas de biologia reprodutiva de poligamias, no caso, cuidado só pela fêmea em sistemas poligênicos, né, de machos com várias fêmeas, e cuidado só pelo macho em sistemas poliândricos, né, de fêmeas com vários machos. Mas
mesmo aqui é uma predominância de espécies com cuidado biparental. Eu vou jogar uma pergunta para vocês pensarem durante um segundo. Se o cuidado biparental, que é a forma mais comum dentro do clado das aves em mais de 80% das espécies, então será que é a forma mais primitiva dentro do grupo? É a forma de cuidado primitiva dentro do grupo das aves? E essa pergunta ela é muito interessante, faz todo sentido. Por muito tempo se pensou assim, que devido ao cuidado biparental ser o mais comum, ele seria a forma mais primitiva dentro das aves modernas, nos neornites. E essas formas uniparentais de cuidado só pelo macho ou pela fêmea são derivados desse sistema biparental. E alguns autores que sugerem essa hipótese do cuidado biparental ser o primitivo nos neornites, que são as aves modernas, eles também sugerem a hipótese de que o cuidado parental ele surgiu muito antes, que seria um comportamento herdado dos ancestrais dos arcosáurias, né? E seria um comportamento compartilhado de forma homóloga, né, da mesma origem evolutiva entre as aves e os crocodilianos, que são os arcosáurios viventes. Aqui nesse cladograma dá para compreender melhor o que eles queriam falar. Aqui em roxo está circulado os arcosários viventes, né, tanto os crocodilianos quanto as aves modernas, os neornites. E esse estado de caráter com cuidado parental seria cuidado parental somente pela fêmea, né, que é o cuidado parental predominante dentro dos crocodilianos. E quando segue para as aves modernas, os neonites, aqui circulado em vermelho, a mudança para o cuidado biparental. Então, seria o ancestral dos arcosáurios teria o cuidado parental somente pela fêmea e o ancestral das aves modernas teria o cuidado biparental. Essa visão, ela não é a mais aceita, inclusive tem algumas críticas, começando que essa hipótese aqui desse caráter homólogo do cuidado parental entre aves e crocodilianos, ela é baseada em parcimônia. Eles defendem essa ideia, baseado que seria mais parcimonioso que essa característica fosse herdada entre esses grupos. Mas, como eu já falei lá no início, o cuidado parental ele não é um comportamento muito difícil de aparecer, né? Ele surgiu de forma convergente dentro dos grupos, em vários grupos taxonômicos. Fora que não se sabe nada sobre a presença do cuidado parental em um ancestral entre os crocodilos e as aves. Esses dois grupos, apesar de eles serem aparentados, eles estão separados há mais de 200 milhões de anos. Eles são anatomicamente muito diferentes, têm a biologia reprodutiva muito diferente. Então, essa hipótese, ela realmente ela possui bastante crítica e utilizar somente da parcimônia para sustentar, apesar de realmente ser mais parcimonioso nessa classificação, ela pode não estar refletindo a realidade. Hoje a hipótese mais aceita é o meio care evolved first, né, que a origem do cuidado parental nas aves modernas teria como um cuidado só pelo macho, de um ancestral sem cuidado com cuidado só pelo macho, e isso é muito explicado pelo modelo, que esse é um modelo predominante nas paleognatas, que são as aves modernas mais basais, representadas pelas aves ratitas, né, os avestruzes, as emas, os casuás, pelos tinamídeos, que é uma família também. E o surgimento desse cuidado parental pode ser explicado pelos ovos terem ficado maiores. Os ovos maiores, mais tempo para incubar, e os filhotes já nascem super precociais. E o porquê dos ovos terem ficado maiores é uma ótima questão. Alguns autores eles relacionam isso com a origem do voo. Com o aumento dos investimentos nos ovos, resultando nessa produção dos ovos maiores, em que o filhote já nasce com a capacidade de voar logo após eclodir. Isso é mais complexo, isso daria uma outra palestra, mas de uma forma geral seria isso. E aqui tem uma representação, um gráfico que é uma relação entre a massa do ovo com a massa corporal da fêmea fixada em 100 gramas.
Em azul circulado aqui são os répteis em estado sem cuidado, os ovos pequenos. Então, nas primeiras aves com filhote super precocial, teve um aumento muito grande nos ovos. E começou o estado com caráter, então cuidado parental surgir junto com o aumento dos ovos. E depois, agora com as aves modernas precociais, houve uma diminuição, e nas aves altriciais diminuiu bem o tamanho dos ovos. A hipótese do meio care evolved first, ela tem alguns argumentos que fomentam essa ideia, como a muita demanda energética para se produzirem os ovos grandes. Realmente, os ovos exigiu mais da fêmea produzir aqueles ovos muito grandes, e com isso, ela cuidar dessa prole pode diminuir intensamente a fecundidade futura dela. Então, seria tarefas divididas, né? O macho cuida enquanto a fêmea ovoposita, produz os ovos. E os ovos grandes, com o surgimento dos ovos grandes, há uma diminuição da produção, você produz menos ovos, o que torna aquele ovo muito valioso, né? Então, mais uma razão que favorece o surgimento do cuidado parental. E os machos, eles podem combinar a proteção dos ovos com a atração de parceiras, diminuindo o custo do cuidado. Lembra lá no início que a gente falou dos peixes, dos opiliões, né? O trade-off aqui, novamente, não sendo tão veemente, né? Porque o cuidado acaba gerando uma vantagem reprodutiva. Tá. Esse sistema de papéis diferentes, né, machos incubando, fêmeas produzindo ovos, eles pode ter sido estável no princípio. Mas o que nós vemos é que houve uma grande substituição do cuidado para formas de cuidado biparental, em que os machos e fêmeas dividem as mesmas tarefas. E isso pode ter como motivo a necessidade constante de permanecer com os ovos e os filhotes, como, por exemplo, a diminuição dos ovos e os filhotes altriciais, que demandam muito da presença dos pais. E a forte pressão seletiva para que o parceiro que não contribuía para o cuidado passasse a cuidar. A predação, com uma constante vigilância dos filhotes. Condições climáticas, existem espécies que precisam ser incubadas o tempo inteiro, porque são lugares muito frios e que os ovos precisam ser aquecidos. Então, um pai apenas fornecer esse cuidado seria muito custoso, quase que inviável. Para ter uma ideia, aqui observando o passarinho que eu estudo, Cercomacra milenaria, nós moramos no Neotrópico, eu estou no Pantanal, uma região de calor. Mas em dias de chuva, quando eu observo em dias de chuva, o tempo todo tem um dos pais incubando. Ele só sai quando o outro chega. Em dias que não chove, tem hora que eles não estão incubando. Ambos os pais estão forrageando próximo ao ninho, sempre vigilantes, mas não aquecendo os ovos. Então, o cuidado biparental provavelmente evoluiu e se estabeleceu devido às pressões do ambiente, que favorece a constante presença de um dos pais para incubação e proteção. Entretanto, como eu disse anteriormente, ambos possuem papéis similares. O macho e a fêmea, eles não são tão distintos anatomicamente e fisiologicamente. Eles são capazes de cumprirem as mesmas tarefas. E imaginando cenários em que, por exemplo, algumas necessidades serem reduzidas, como por exemplo os ovos serem aquecidos através da luz solar, e que isso leva à necessidade da presença do pai somente na alimentação dos filhotes. Isso pode ser um cenário que leva ao surgimento de cuidados uniparentais, que diminui as pressões do ambiente. E isso já foi visto várias vezes dentro das aves, de cuidados biparentais, transições de cuidados biparentais para cuidados uniparentais pelas fêmeas, por exemplo. Encerrando com essa frase do Vesolovsky, que apesar de ser da década de 90, continua atual, que a evolução do cuidado parental em aves constitui um complicado processo de multiestágios, né? E realmente o cuidado parental nas aves, ele tem muitos passos, desde a construção do ninho até a saída do filhote. A sua origem, da forma simples de vigilância, passou a incubação dos ovos, a cuidado de filhotes altriciais, né?
saber. Imagina o quão legal seria encontrar um fóssil do ancestral das aves modernas que se tem cuidado parental, ou então nos dinossauros, né? E uma análise formal de como as transições do cuidado parental ocorrem dentro do grupo das aves também seria muito interessante, como a saída do estado biparental para uniparental, como é que se dá ao longo do clado das aves. Existe muita gente boa que estuda modelos teóricos para compreender a origem e a permanência do cuidado parental. Vamos ver o que sai por aí. É isso, pessoal. Há muita coisa que a gente podia ter falado aqui, como tem conflito de interesse dos sexos, tem a diferença do cuidado parental entre as latitudes, que é muito explicado pela teoria de história de vida, aos modos particulares de cuidado. Mas eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho a noção do que nós sabemos sobre o cuidado parental dentro do clado das aves. É, como eu falei no início, eu vou tentar estar presente no dia da discussão, mas fiquem à vontade para me mandar perguntas ou se alguém tiver interesse em alguma das referências que eu coloquei aqui. Aqui tem meu endereço de e-mail, tem o meu Twitter, me segue lá, vamos trocar figurinha. E é isso. Obrigada.